A paz de graças, irmãos. Bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se. Depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas. Pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você. Vamos ouvir a palavra. Nós continuamos hoje no nosso estudo de Romanos e vamos falar de Romanos 8. Mas, porque no estudo passado, na semana antepassada, abarcamos 4 versículos, portanto 1 até 4 de Romanos 8, então vale a pena nós recordarmos um pouco sobre aquilo que falamos dessa parte. E quando tocamos esses 4 versículos do capítulo 8, estávamos para responder uma questão: como pode a mente ter o domínio sobre a carne? Aleluia! Como é que a nossa mente pode ter o domínio sobre a nossa carne? Vimos aqui, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Percebemos aqui que a nossa salvação é uma obra totalmente completa de Deus, isenta do nosso esforço, isenta da nossa contribuição. Amém. Nós fomos salvos porque Deus fez toda a obra para a nossa salvação. Todo homem só pode voltar a Deus por causa da graça de Deus. Amém? Nenhum homem tem a capacidade por si mesmo de pagar pelos seus pecados. Nenhum homem teria a capacidade de voltar a Deus por sua própria ideia. Portanto, é aquilo que Deus fez para nós que nos leva de volta a Deus. Amém? Portanto, a lei não nos podia salvar. Ela era incapaz de nos salvar, porque nós todos não tínhamos a capacidade de obedecer à lei. Ninguém no mundo teria a capacidade de obedecer à lei. Amém. Amém. Já em Gênesis 6, a Bíblia diz que o pensamento do homem era mau continuamente. Aleluia. Deus, por causa disso, destruiu o homem naquela altura. Ficou Noé. Mas o homem voltou-se a corromper, porque o pensamento do homem é mau continuamente. Nós temos essa situação até hoje. O que significa que o homem já é podre de pensamento. Não tem a capacidade de obedecer à palavra de Deus. Portanto, não seria salvo tentando obedecer à palavra de Deus. Amém. Também está visto que os sacrifícios que o homem fazia no Velho Testamento eram somente uma forma de aguardar por um sacrifício melhor, por um sacrifício perfeito, que houvesse de retirar os pecados do homem. Isto é, todos os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento cobriam o pecado. Isto é, criavam condições para que Deus pudesse ter um pouco de paz com o homem, mas ainda o problema do pecado não era resolvido. Este problema do pecado só é resolvido quando Jesus Cristo vem dar a sua vida por nós. Aleluia. Quando ele morre no nosso lugar, é quando ele resolve o problema do pecado do ser humano. Amém. Portanto, aquele que quer ser livre do pecado precisa de crer em Jesus. Se não crer em Jesus, fica com os seus pecados. Esta é a regra. Não existe outra coisa diferente disto. Amém. Aquele que quer ficar com os seus pecados, negue Jesus. Aquele que quer entregar os seus pecados a Jesus, fica salvo. Aleluia.
Portanto, isto eu estava referindo só aos versos 1 a 4 como uma recapitulação. Hoje vamos falar da vida no Espírito. Aleluia! A vida no Espírito, porque já introduzimos essa parte. Então, no verso 4, aliás, antes de irmos para o verso 4, eu queria dizer que a vida cristã, ou a vida de um crente justificado, estamos a perceber? A vida de um crente justificado. Porque há muitos crentes que não são justificados. Há muitos crentes que não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eles creem. Alguns vão dizer, eu tenho fé. Tem fé como os demônios têm fé também. Os demônios creem que Deus existe. Aleluia. Por isso que nós expulsamos os demônios em nome de Jesus. Eles saem, porque eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que existe um Deus. Mas eles não vivem a vida do Espírito. Aleluia. Somente aquelas pessoas que receberam a Jesus e foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é, saíram do pecado para serem considerados filhos de Deus, porque o pecado os separava de Deus, não tinham paz com Deus. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós aceitamos o sacrifício que Ele faz por nós, nós passamos a ter paz com Deus. Aleluia. E aí começamos a ter uma vida no Espírito. Só os justificados em Cristo Jesus podem ter esta vida no Espírito. É uma vida animada, uma vida sustentada, uma vida dirigida, uma vida enriquecida pelo Espírito Santo de Deus. Amém. A vida no Espírito. Ok, no verso 5 a 13, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aleluia! Os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, e os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Nós aqui encontramos praticamente uma sentença, uma separação. Aqueles que são da carne vivem segundo a carne, fazem as coisas da carne, obedecem à sua carne. Mas aqueles que são segundo o Espírito também vivem segundo as coisas do Espírito. Aleluia. Amém. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém. Amém. A inclinação da carne é morte. Quando nós nos inclinamos para as coisas carnais, quando nós vamos fazer as coisas que são da carne, quando nós vamos satisfazer a nossa carne, aleluia, a Bíblia diz que só podemos receber a morte. Amém. Mas quando nós nos inclinamos às coisas espirituais, nós temos vida e paz. Porque quando nos inclinamos às coisas espirituais, nós nos santificamos. Quando nos inclinamos às coisas espirituais, nós nos separamos do pecado. Quando nos inclinamos às coisas espirituais, nós temos paz com Deus. Aleluia. Temos vida. Essa vida que não temos quando estamos no pecado. Porque o que se alimenta do pecado é a nossa carne. Amém. É a nossa carne. Por isso que nós não devemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aleluia. Quando você se inclina para a carne, a Bíblia diz que está em inimizade com Deus. Qualquer pessoa que se inclina para satisfazer os seus desejos carnais, satisfazer o seu ego, aleluia, essa pessoa torna-se inimiga de Deus, pois que não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aleluia. Não pode ser. Por quê? Porque se inclina para as coisas da carne. Então, se você está inclinado para as coisas da carne, vai cometer as obras da carne: prostituição, lascívia, mentira, ódio, assassinatos,
não sei, tudo que é de corrupção, tudo que é da carne, você vai fazer, porque está inclinado para as coisas que é da carne. Então, a sua inimizade com Deus se torna patente. Aleluia. Porque Cristo morreu por nós para remover a inimizade entre nós e Deus. Significa que Cristo assume o nosso pecado, assume a condenação do nosso pecado, para que remover o pecado de nós, nos justificar, para que nós possamos ter paz com Deus. Possamos ter uma vida santificada. Possamos ter uma vida segundo a vontade de Deus. Aleluia. Portanto, o Espírito domina a nossa carne. Ou melhor, os nossos pensamentos governam o nosso comportamento. Amém? O nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, governa o nosso comportamento. Aleluia. A Bíblia diz em Colossenses 1 e 2: se já ressuscitaste com Cristo Jesus, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Aleluia. Por que a Bíblia nos recomenda pensar nas coisas de cima? Porque se nós pensarmos nas coisas de cima, o nosso comportamento vai ser influenciado por causa do nosso pensamento. Amém. Se pensarmos nas coisas de Deus, se pensarmos na bondade, se pensarmos na misericórdia, se pensarmos no amor de Deus, se pensarmos em tudo que é santidade de Deus, então vamos fazer também isso. Aleluia. Mas se nós pensamos nas coisas deste mundo, se pensamos na prostituição, no adultério, se nós pensamos no fumo, etc, etc, significa que nós vamos fazer aquilo que nós estamos a pensar, porque o nosso pensamento governa o nosso comportamento. Aleluia. Amém. Por isso, é importante, se nós queremos viver no Espírito, é importante que possamos livrar o nosso pensamento das coisas deste mundo. Nós precisamos de obedecer à palavra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia. Só assim é que o nosso comportamento vai andar de acordo com a palavra de Deus. Provérbios 23, verso 7. Provérbios 23, verso 7, diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Aleluia. Assim como nós imaginamos, assim nós vamos ser. Perceba isto. O seu pensamento influencia o seu comportamento. Aquilo que você pensa é aquilo que você vai ser. Por isso, não deixe o seu comportamento se entrelaçar com as coisas deste mundo. Amém? De que você pensa? Em que você pensa? Nas coisas que são da carne ou nas que são do Espírito? Esta é a pergunta que cada um de nós precisa de fazer. O que eu penso quando acordo? O que eu penso no meu dia? Penso nas coisas do Espírito ou penso nas coisas da carne? Aleluia. Como ocupamos o nosso tempo? Porque o nosso tempo vai ser ocupado de acordo com o nosso pensamento. Amém. O nosso tempo vai ser ocupado de acordo com o nosso pensamento. Como é que nós ocupamos o nosso tempo? Como é que nós programamos o nosso dinheiro? Como é que programamos as nossas energias, as nossas capacidades, os nossos dons? Como é que nós temos programado isto? Aleluia. Isso tudo nos diz exatamente se nós estamos a pensar nas coisas espirituais ou estamos a pensar nas coisas materiais. Em Mateus 6, a Bíblia diz que o nosso coração estará onde está o nosso tesouro. Aleluia.
Onde você acumula o seu tesouro, é aí onde está o teu coração. Aquela coisa que você dá valor na sua vida, é aí onde você está. Aleluia. Então, se você está a dar prioridade ao dinheiro, ao tempo, aos seus dotes, etc, etc, então você vai ficar ali, nesse pensamento, nas coisas da carne. Aleluia. É preciso livrar-se. As nossas preocupações e ambições e interesses podem nos dizer onde está posta a nossa mente. Aleluia. Aquilo que nos preocupa. Muitas vezes nos preocupamos com o bem-estar, preocupamos-nos com o comer, preocupamos em melhorar isto mais aquilo, preocupamos-nos com as coisas materiais. Mas lembre-se uma coisa, essas coisas materiais você não vai passar com elas deste mundo. Não vai levar. Aleluia. Todas as coisas materiais você vai deixar aqui no mundo. Amém. Tudo que você consegue conquistar aqui, vai ficar aqui neste mundo, nada vai levar. Aleluia. Por isso que Jó adorou o Senhor. Quando disseram, ok, o seu gado foi roubado, a sua machamba ardeu, os seus filhos morreram todos. Ele ajoelhou e adorou ao Senhor. E disse, não vim a este mundo e não voltarei. Aleluia. Porque ninguém vai levar nada. Pode ser o mais rico que seja, não vai levar nada. Tudo vai ficar neste mundo. Amém? Então, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos de reorientar o nosso pensamento. Se nós pensávamos nas coisas materiais, toda a vida passávamos preocupados com o material, preocupados com as condições, ambicionando coisas. Para um pouco e preocupe-se com as coisas espirituais. Aleluia. Porque as coisas materiais vão ficar neste mundo. Amém. Mesmo aqueles que andam de avião, já não andam de carro, andam de helicópteros e aviões. Você se surpreende por dizer, fulano morreu, deixou avião, deixou helicóptero, deixou dinheiro no banco, deixou casa, deixou piscina, deixou não sei o que. Não vai levar. Aleluia. Tudo fica aqui. Ele é que foi. Então é preciso que nós possamos reorientar o nosso pensamento, porque o nosso pensamento vai controlar, vai governar o nosso comportamento. Aleluia. Portanto, o pendor do Espírito dá para a vida. Mas eu vou ler um bocadinho mais. Aleluia. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Um porém aqui. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Amém. Porque muitas vezes as pessoas estão na igreja e a gente diz esta palavra. Aqui, vocês agora vivem no Espírito, habitam no Espírito. Aleluia. Não é isso que dizemos muitas vezes. Vocês já não estão na carne, estão no Espírito. A Bíblia diz que se é que, aleluia, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Amém. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia. Se você não criar as condições necessárias, e o que é necessário? Receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aleluia. Crer que Ele pagou o preço do resgate da sua alma. Quando você crer nisso, aí a Bíblia diz que Ele te dá o poder de ser feito filho de Deus.
Isto é, o Espírito de Deus vem habitar em você. O Espírito de Cristo vai habitar em você a partir desse momento. Mas enquanto você estiver passeando pela igreja, não está a resolver o problema do seu. Aleluia. Antes, pelo contrário, você está empurrando com a barriga o seu problema. Está empurrando os seus pecados com a barriga, simplesmente. E isso não vai te justificar. Amém. É preciso que o Espírito de Deus habite em nós. Para nós, de fato, estarmos no Espírito. Porque o Espírito de Deus não vai habitar onde há pecado, não. Entenda isto de uma vez. O Espírito de Deus não pode habitar onde há pecado. Se a sua vida é sistematicamente no pecado, o Espírito de Deus não está aí. Se você está vivendo para satisfazer a sua carne, o Espírito de Deus não está aí. Você quer satisfazer a carne, o Espírito de Deus afasta, ele satisfaz a sua carne. Não tem problema. Aleluia. Ele fica de fora. Ele não entra no seu joguinho. Agora, nós podemos querer satisfazer a nossa carne com as nossas palavras. Nós queremos satisfazer a nossa carne prostituindo, adulterando, mentindo, roubando, corrupção, etc, etc. Podemos tentar satisfazer a nossa carne de várias maneiras. Por quê? Porque ao satisfazer a nossa carne é aquilo que faz nos alcançar as coisas deste mundo. Por simplesmente. Mas eu disse, tudo que é deste mundo vai passar. Aleluia. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. Se Cristo estiver em vós, entendam isto. Se Cristo estiver em vós, Paulo diz em Gálatas 2:20, a vida que eu vivo não é minha. Eu estou a viver a vida de Cristo. Aleluia. Pela fé. Eu vivo a vida de Cristo. Eu permiti que Cristo vivesse na minha vida. Para que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. Aleluia. E é isto que nós temos que ser. Nós temos que permitir que Jesus viva em nós. Jesus se mostre ao mundo através de cada um de nós. Será que o mundo está vendo Cristo em nós? Será que o mundo está vendo Cristo naquilo que nós fazemos? Será que o mundo está vendo Cristo nos nossos hábitos? Aleluia. O cristianismo, meus irmãos, não é nada de brincadeira. Amém. Há muitas pessoas que pensam que cristianismo é acordar domingo e ir à igreja só. E ser batizado, já sou cristão, eu sou da igreja X, sou da igreja X. Igreja X vai te levar para o inferno. Aleluia. Porque se você não permanecer na palavra de Deus, se você não andar no Espírito, não tem como. Aleluia. Você precisa de viver a sua vida no Espírito. 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Amém. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito de Deus habitar em vós. Aleluia. Percebam bem. Se Paulo, não se esquece, colocou a condição se, porque algumas pessoas podem não ter o Espírito de Deus em eles. Eu volto a repisar este aspecto. Aleluia. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Aleluia. Isto significa que nós só podemos chegar à ressurreição, nós só podemos chegar a entrar no reino dos céus se o Espírito de Deus habitar em nós. Aleluia. Meus irmãos,
Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, nós fomos justificados. A nossa alma foi justificada. Aleluia. Nós fomos salvos a partir desse momento. Amém. Mas foi salvo que a nossa alma, a nossa carne ainda continua carne. É por isso que os crentes morrem também. Amém. Porque continua a carne do pecado. Continua a carne. Continua suscetível ao pecado. Amém. Então há um exercício que você tem que fazer para que o Espírito possa controlar a sua vida. É você exatamente pensar nas coisas que são de cima. Aleluia. É você se atrelar nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Porque quando você fizer isso, vai suplantar as coisas da terra, vai suplantar os desejos da carne, vai suplantar tudo aquilo que satisfaz a sua carne. Você vai ver como nada. Aleluia. Vai olhar para isso e dizer, isto aqui não é nada. Se eu tenho dinheiro, tá bom, eu tenho dinheiro, mas não é nada. Eu não vivo por causa do dinheiro. Aleluia. Se eu tenho propriedades, isso não é nada. Porque não é a propriedade que me vai levar para o céu. Não é isso. Você vai poder perceber isto quando de fato estiver a pensar nas coisas do alto. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém. Aleluia. Nós não somos devedores da carne. Amém. Se é que estamos no Espírito, nós não somos devedores da carne. Não precisamos de nos sentir obrigados a fazer o que a carne quer. Eu disse que a nossa carne ainda existe. As tentações ainda existem. Os problemas ainda existem. Mas o Espírito que está em nós é esse que nos faz vencer a carne. Aleluia. É esse que nos faz sair vitoriosos nesse desafio. Então precisamos de alimentar a parte espiritual. Aleluia. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia. Amém. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Isso significa que o Espírito tem que controlar, tem que governar a nossa vida, tem que governar as nossas obras. Aleluia. E para o Espírito governar as nossas obras, significa que o nosso pensamento tem que ser nas coisas espirituais. É aqui onde nós falhamos. É aqui onde nós não conseguimos vencer. É aqui onde as batalhas da vida cristã tornam-se difíceis. Eu não consigo, mas eu quero, mas eu não consigo. Não consigo porque você não está a pensar nas coisas espirituais. Aleluia. Como é que você vive o tempo pensando e assistindo, alimentando a sua mente com talvez programas pornográficos, coisas do mundo, onde você está em conversa, só se fala de curandeiros, feitiço, não sei o quê. Você está a alimentar a sua mente. Aleluia. Está a alimentar a sua mente com essas coisas. Como é que você quer vencer? Porque é preciso você perceber que você já não está naquele mundo. Amém. Muitas vezes nós encontramos pessoas que se dizem crentes. Ah, não, é que aquele ali, porque feitiço, porque aquele ali quer fazer não sei o que, porque aquele tirou areia, o meu pé. Tirou o seu pé está consigo aí. Aleluia. Amém. O seu pé está consigo. O que tirou é areia, porque você pisou ali e foi tirar areia. Não é nada isso. Aleluia. O teu pé está consigo. Pense nas coisas espirituais. Porque se você pensar nas coisas espirituais, ninguém vai te fazer nada. Amém.
Aleluia. 15, 14 a 17. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isto é, nós vimos que o Espírito domina a nossa carne. E agora estamos a ver o Espírito dá testemunho de sermos filhos de Deus. Amém. Só quando Ele vive em nós, Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Enquanto o Espírito de Deus não viver em nós, nós vamos continuar a nos sentir o quê? Longe de Deus. Aleluia. Não vamos poder ter comunhão com Deus. Amém. Não vamos permanecer em comunhão com Deus. Não vamos estar como filhos de Deus. Não. Vamos estar longe. Vamos olhar para Deus como um juiz, simplesmente. Vamos ter medo de Deus. Aleluia. Amém. A razão pela qual muitos têm medo de Deus, porque não são filhos. O filho tem medo do seu pai. Aleluia. Ele pode estar a rebolar, sujo. Quando o pai chega, ele corre lá, vai abraçar. Aleluia. Pode ter fato novo, não há problema. Há de lhe pegar, há de lhe levantar, há de lhe pôr no colo. Amém. Porque é seu filho. Aleluia. Vamos ler. Ok. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus e o Espírito de Deus passa a nos guiar. Aleluia. Então, quando o Espírito de Deus nos guia, somos filhos de Deus. O Espírito de Deus pode te guiar à prostituição. Aleluia. O Espírito de Deus pode te guiar para o suborno, para o roubo. Não. Aleluia. Ele é Espírito Santo. Ele nunca vai te guiar para essas coisas. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Amém. Não são todas as pessoas que vão à igreja que são filhos de Deus. Não. Por isso a Bíblia diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque naquele dia vão dizer: nós fizemos maravilhas, nós fizemos milagres, nós oramos pelas pessoas, expulsamos demônios, fizemos muitas coisas. E o Senhor dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim. Por quê? Porque não eram guiados pelo Espírito de Deus, não faziam a vontade de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus não habitava neles. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. O que nos faz com que nós não tenhamos medo é que não recebemos o espírito de escravidão, para que vivamos com medo de Deus. Porque há muitos religiosos que vivem com medo de Deus. Aleluia. Amém. Vivem com medo de Deus. Nós, graças a Deus, entramos na presença de Deus, clamamos, dançamos na presença de Deus. Por quê? Porque temos o Espírito de Deus. Aleluia. Amém. Ele nos deu o espírito de adoção de filhos. Nós somos filhos de Deus. Você tem mãos sujas, mas pode correr para o seu pai, abraçar o seu pai. Não tem problemas. Ele diz: meu filho. Aleluia. Ele está disposto. Agora, se vivemos com medo desse Deus, então estamos com o espírito de escravidão. Amém. Amém. Hoje nós não precisamos de sacrificar gado, sacrificar bois, touros, não sei o que, para irmos à presença de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus nos deu o espírito de filhos. Amém. Amém. Por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele fez tudo isso e nos deu o seu Espírito. Aleluia. Nos deu o Espírito de adoção. Nós somos adotados filhos de Deus.
Por isso que oramos e dizemos papai. Aleluia. Quando vamos à presença de Deus, dizemos papai. Oh, pai. Aleluia. E Ele nos ouve, Ele nos responde. Porque somos seus filhos. Nós somos estranhos diante de Deus? Não. Não precisamos ir a Deus com formalidades? Não, porque é nosso Pai. É verdade que temos que ir a Deus com o Espírito de Deus em nós. Aleluia. Nós temos que ir a Deus em santidade, fora do pecado. Sim, Senhora. Porque quando o Espírito de Deus nos guia, Ele nos põe em santidade. Ele nos põe em paz com Deus, nos põe em contato com Deus, contato permanente com Deus. Aleluia. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Amém. Sendo filhos, somos herdeiros de Deus. Tudo que é de Deus é nosso. Tudo o que é de Jesus Cristo é nosso, porque somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia. Deus nos colocou em posição, na mesma posição, em igualdade com o seu Filho, Jesus Cristo. Somente Jesus é o primogênito. Aleluia. Amém. E nós fomos colocados na mesma posição de filhos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se é certo que padecemos, para que também possamos ser glorificados com Ele. Aleluia. Amém. A Bíblia já nos mostra que Jesus teve que sofrer. Jesus teve que ser crucificado. Ele foi pendurado naquela cruz. Depois disso é que ele foi glorificado. Aleluia. E nós também, a Bíblia diz que aqueles que querem viver piamente segundo Cristo, padecerão, sofrerão perseguições. Aleluia. Em 2 Timóteo 3, verso 12. Todos aqueles que quiserem viver piamente segundo Cristo vão sofrer perseguições. Vão sofrer. Amém. Mas é preciso perceber que este todo sofrimento nos leva aonde? Nos leva à glória. Aleluia. O que nós sofremos aqui nos leva à glória, meus irmãos. Os nossos familiares vão nos perseguir. Por quê? Porque nós deixamos de participar com eles nas cerimônias. Então vão começar a apontar o dedo em você. Vão chamar você de feiticeiro. Vão dizer, vamos te levar para Metramo, porque você está nos enfeitiçando. Não estão querendo te levar para Metramo por outra coisa. Aleluia. Eles querem que você volte para trás. Amém. Eles querem que você volte para trás. Os seus próprios filhos vão complicar a sua vida. Aleluia. Porque as perseguições virão na sua casa e virão dentro da congregação. Alguém porque vai falar mal, alguma coisa. E você vai dizer, isto me picou, vou afastar da fé, porque isto aqui está me a oprimir. Aleluia. Quem disse que a igreja é perfeita? Amém. Se nós estamos aqui a aprender a palavra de Deus, é porque nós todos estamos à procura da perfeição. Alguns correm mais cedo e se aperfeiçoam, enquanto outros vão atrás correndo também para a perfeição. Aleluia. Porque nem todos fomos salvos no mesmo dia. E mesmo se tivéssemos sido salvos no mesmo dia, alguns seriam perfeitos e outros ainda a lutarem pela perfeição. E você vai começar a dizer, não, porque aquele ali me pisou, porque aquele ali falou mal de mim, porque aquele falou não sei o que, aquele não sei o que. Você vai perder tempo a julgar coisas. Aleluia. E deixar de olhar para a sua vida, deixar de melhorar. Amém. Somos chamados a melhorar. Somos chamados a pensar nas coisas do alto. Somos chamados a ser guiados pelo Espírito
de Deus. Aleluia. 18 a 25. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Amém. Paulo, aquele que foi perseguido, aquele que levou chicotadas, aquele que foi preso por causa do evangelho, ele podia dizer estas palavras: as aflições que eu estou a sofrer não são nada em relação à glória que há de se revelar. Aleluia. Amém. A glória é maior. A glória é maior. E ele olhava para essa glória, não para as tribulações, não para o seu sofrimento. Amém. Nós acompanhamos na Bíblia quantas vezes Paulo teve que ser metido num cesto para lhe deixar sair fora do muro. Porque na porta do muro estava cercado. Estavam à procura de Paulo. E os discípulos tiveram que fazer ele descer num cesto. Amém. Paulo sofreu até a sua morte. Foi martirizado. Aleluia. Mas ele podia ver o quê? A glória maior do que o seu sofrimento. Amém. Paulo podia dizer: mas eu, como príncipe, eu era príncipe dos judeus, não era perseguido. Eu é que perseguia a igreja. Eu é que fazia tudo isso. Mas ele, depois de se encontrar com Jesus, depois de receber o Espírito de Deus, ele estava sofrendo para defender o Evangelho. Estava sofrendo para defender a palavra de Deus. E ele conseguiu ver a glória de Deus. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós começarmos a medir a nossa vida com o sofrimento, porque ali pisei um prego, me picou, então já não vou mais à igreja, porque não sei o que, vamos começar a nos cutucar, vamos começar a lutar entre nós aqui, não vamos para lado nenhum. Viemos aqui porque somos pecadores. Aleluia. Ninguém veio aqui por ser justo, não. Viemos aqui por ser pecadores, para sermos perdoados e aperfeiçoados por Deus. Amém. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Continua a ler. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém. Aleluia. Eu estava dizendo aqui que Paulo olhou para o seu sofrimento e ele podia ver que depois daquele sofrimento a glória seria muito maior do que a quantidade do seu sofrimento. Amém. É isto que encorajou Paulo a continuar a andar firmemente. Aleluia. É isto que encorajou a Paulo a saber que ele tinha uma herança que Deus havia preparado para ele. Que ele era herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Ele podia estar firme porque sabia que há algo que Deus preparou para mim. Na verdade, toda a criação, todo este mundo está mal, está a gemer. Aleluia. A corrupção em todo o sítio. Falando do nosso país, o nosso país está podre. Amém. O nosso país está podre. É greve do judiciário, é greve dos médicos, é greve do pessoal da saúde, é greve de professores, é greve de todos. Aleluia. Só falta a greve da população. O que está bom aqui? Nada. Aleluia. Então nós podemos perceber que de fato este mundo está mal. Amém. Este mundo está mal, não está bom. E nós precisamos de nos agarrar aqui a Cristo Jesus. Precisamos de saber que o sofrimento que estamos a ter aqui não é tudo. Aleluia. O que o Senhor preparou para nós é maior, muito maior. Amém.
E fala aqui, no verso 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Eu disse, nós quando aceitamos Jesus, a nossa alma foi salva, mas o nosso corpo continua o mesmo corpo do pecado. Amém. E a nossa salvação vai se completar quando o nosso corpo for ressurreto. Aleluia. Quando o nosso corpo, se não morrermos, quando o nosso corpo foi transformado, aí sim, e glorificado, aí sim, a salvação vai se tornar completa. Amém. Mas até aqui, a nossa salvação é em parte. Por isso que passamos por esse sofrimento. Por isso que gememos. Amém. Isso não quer dizer que você tem que ceder ao pecado, tem que ceder às tentações. Não, você vai ser tentado porque está nesse corpo. Aleluia. Mas você tem que vencer a tentação. Por quê? Por causa do Espírito que habita em você. Amém. Vamos nos fortalecer no Senhor. Verso 24. Diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Amém. Nós esperamos pela nossa salvação completa, pela plenitude da nossa salvação, quando o corpo e a alma forem salvos. Aleluia. Mas agora, nós não vemos isso, esperamos. Amém. A nossa alma foi salva. O nosso corpo ainda não. Esperamos a plenitude. Esperamos que vai acontecer isto quando formos ressurretos. Quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que aqueles que dormirem em Cristo serão ressuscitados e tomados para os ares. E aqueles que ainda estiverem vivos serão transformados e tomados para os ares, para se encontrarem com seu Senhor lá nos ares. Amém. Aí vai se completar isto. A nossa esperança está aí. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos ser fortes no Senhor. Vamos continuar a andar sabendo que o nosso sofrimento atual não é nada. Aleluia. Em relação à glória que há de vir. Amém. Há coisas que Deus está preparando para nós. Há coisas grandiosas. Aqueles que vencerem as coisas deste mundo têm a esperança de viver na glória com o Senhor. Amém. 26, 27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. O Espírito assiste nossas debilidades na oração. Amém. Este Espírito que habita em nós, ele nos assiste. Amém. Ele nos ajuda para que nós saibamos o que convém, como convém orar. Ele intercede por nós. Quando nós não podemos mais, ele intercede por nós, porque ele conhece melhor as nossas necessidades do que nós mesmos. Amém. Aleluia. Ele é Espírito de Deus que habita em nós. Amém. Ele conhece-te melhor. Ele intercede por você. Aleluia. Ele nos assiste nas nossas debilidades. Por isso, seja um crente em que o Espírito Santo habita. Amém. O Espírito de Deus tem que habitar em você. Caso contrário, você não vai aproveitar dos privilégios todos que nós temos quando o Espírito habita em nós. Aleluia. De 28, vamos ler o 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. As perseguições, as tentações, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê?
Se você ceder à tentação, não vai contribuir para o bem. Aleluia. Mas quando você vence a tentação, contribui para o bem, porque você vai mostrar a sua fé, vai mostrar a sua fidelidade ao nosso Deus. Amém? Amém. É quando Deus diz: olha para o meu servo, reto, justo, fiel. Aleluia. Por quê? Porque você está demonstrando isso na prática. Amém? Se você não for tentado, você poderá mostrar os frutos da sua fé? Não. Nós temos que mostrar os frutos da nossa fé na tentação, na dificuldade, lá na perseguição. Aleluia. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Aleluia. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia. Quando falamos de predestinação aqui na Bíblia, não significa que Deus fez uma lista e disse: José, Maria, Mateus, esses vão ir para o céu. João, não sei o que, esses vão para o inferno. Não é isso. Aleluia. Mas o que a Bíblia quer nos dizer aqui é o seguinte: aqueles que aceitaram Jesus são predestinados a serem a imagem de Cristo. Aleluia. O plano de Deus é que você se torne a imagem de Cristo. Você se torne semelhante a Cristo. Amém? Isto é que é predestinação na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas dizem: oh não, as pessoas que vão ser salvas já estão escritas, já estão predestinadas. Eu não sou predestinado a ser salvo. Não é verdade isso. Você pode aceitar Jesus, pode ser salvo, sim senhor. Aleluia. E quando você aceitar Jesus e for salvo, então aí você é predestinado a ser a imagem de Cristo. Aleluia. A ser conforme aquilo que Cristo é. A andar nas pisadas de Jesus. As pessoas olharem você e verem Jesus. Aleluia. Mas por quê? Porque Deus te predestinou para isso. Amém. A Bíblia diz que aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia. Então aqui há uma sucessão prometida para aquele que é predestinado, para aquele que aceita Jesus. Então vem tudo isto. A justificação, vem a glorificação. Amém. Mas o passo é aceitar Jesus. Se você não aceita Jesus, é uma escolha que você faz. Aleluia. Se você aceita Jesus, é uma escolha que você está fazendo. Portanto, nós podemos ver o seguinte: o pecado de Adão e Eva passou para todos os homens. É verdade. Aleluia. Todos nascemos pecadores. Mas Deus coloca uma oportunidade de cada homem, individualmente, poder escolher o que quer da sua vida. Escolher obedecer a Deus ou rebelar-se definitivamente diante de Deus. Amém. Nós voltamos a ter a mesma escolha que Adão teve lá no Jardim do Éden. Nós podemos fazer hoje. Ou aceitamos a Jesus ou negamos a Jesus. A Bíblia diz que aqueles que aceitarem a Jesus estão salvos. Aqueles que negarem a Jesus estão condenados. Claro, simples, taxativo. Aleluia. Ok, verso 31 até 39. Que diremos, pois? Aqui é o cântico de vitória. Ou o invencível propósito divino. Aleluia. O cântico da nossa vitória. Diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Se Deus é por você, quem será contra você? Se o Espírito de Deus habita em você, quem será contra você? O feiticeiro? Será o feiticeiro? É interessante porque, não, eu não vou à casa da minha avó porque ela é feiticeira. Eu não... Vai, come com ela o que tiver. Aleluia. Se te preparar lifete, come, castanha, come. Amém. Porque ela não te vai fazer nada. Amém. Não te vai fazer nada. Amém.
O que você não precisa é pôr essas coisas na sua cabeça. Tira essas coisas. Pense nas coisas do alto. Pense na salvação da sua avó. Aleluia. É o que nós precisamos de pensar. Mas se você começar a pensar, não, vai me fazer mal, vai não sei o que, vai te dominar isso aí. O seu pensamento vai ser um laço para você mesmo. Amém. Você vai cair na cova que você está fazendo no seu pensamento. Paulo diz que diremos, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, Deus que criou os céus, a terra e todas as coisas, se Ele é a nosso favor, quem vai nos contrariar? Se o homem foi feito por Ele, alguém vai poder contrariá-lo? Não. Aleluia. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu Filho Jesus Cristo, aleluia, Ele deu o seu Filho. Veja Abraão, quando Deus disse para Abraão, oferece Isaac em sacrifício no Monte Moriá. Era o único filho de Abraão, aleluia. A importância que tinha aquele filho. Coloque-se no lugar de Abraão. Pense na importância que tinha o filho dele, para ele oferecer em sacrifício. Mas é isto que Deus fez. Aleluia. Deus ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Como é que Ele não nos dará as outras coisas pequeninas, insignificantes? Quando você vai orar a Deus, vá com certeza, vá com confiança, vá com espírito de vitória. Aleluia. Não vá com medo, não vá derrotado, não vá com dúvidas. Porque se Ele te deu o seu Filho, Ele está disposto a te dar muito mais. Amém. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus está nos falando e nós precisamos de fazer. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. Quem intentará acusação? Quem vai te acusar? Alguém que vai sair de casa e dizer, você é feiticeiro porque você não aceita ir juntos a Metramo para ir descobrir quem está fazendo isso na família. Essa pessoa estará a tocar Deus. Amém. Porque é Deus que nos justifica. Amém. Estão a perceber, meus irmãos? Às vezes as pessoas, não, é que eles estão a acusar, então vamos juntos a Metramo. Você vai sentar ali e ver aqueles demônios todos ali. Aleluia. Amém. Te pegar aqueles com espíritos demoníacos, vão te pegar ali. Não precisa. Aleluia. Você sabe quem é que te justifica? É Deus. Amém. Então o que interessa é que aquele que é maior do que todas as coisas, Ele te justifica. Amém. Ele te justifica. Então isso é que é importante. Ser justificado por Deus e não pelos homens. Amém. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Será que alguma dessas coisas terá capacidade de nos separar do amor de Cristo Jesus? Paulo diz que não. Aleluia. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Quem está em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, não permita que alguma coisa te separe do amor de Cristo. Aleluia. O amor de Cristo é o amor supremo. Não há ninguém que amou como Deus nos amou. Amém. Permaneça neste amor. Seja forte nesse amor. Não permita
que nada, nem o dinheiro, nem a morte, nem a vida, aleluia. Eu dizia há poucos dias atrás, 80 pastores foram mortos no Congo. Por quê? Porque não aceitaram se separar do amor de Cristo. Disseram, estamos aqui, mate se nos fizer, mas nós aceitamos. Aleluia. Amém. Não aceitaram se separar do amor de Cristo. Nem a morte nos separa. Vamos orar. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração, onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma boa terra que é você.